Em cada fracasso, em cada adversidade, existe a semente de um benefício igual ou equivalente. Hoje vamos descobrir como acessar esse benefício da adversidade, do desafio que esconde essa semente de um benefício igual ou equivalente. Desde cedo, quando eu vim para o autoconhecimento, o que me chamou muito a atenção, e que me abriu muito os olhos sobre essa jornada de autodescoberta, não só do desenvolvimento pessoal como um todo, mas de olhar para as próprias crenças. Desde cedo foi um autor que eu já li muito e leio ainda livros dele, chamado Napoleão Hill. Me identifiquei muito com os ensinamentos dele, a forma qual ele construiu os manuscritos, escreveu todos os livros que ele tem, E quase todos eu li. E de alguma forma, aquele conteúdo acaba fazendo muito sentido para mim naquele momento. Fez, muito sentido e faz ainda hoje. Então, para trazer um pouco dessa explicação do porquê você deve utilizar e por que todos nós precisamos de adversidade para compreender como funciona essa inteligência maior, como a nossa própria vida, acaba sendo construída, gerida, e para reconhecermos principalmente o nosso ritmo hipnótico, reconhecermos principalmente a nossa condicionamento. Não é novidade que o autoconhecimento é uma jornada de autoconsciência, você reconhecer em você aquilo que é negativo, aquilo que bloqueia, aquilo que está lhe impedindo de ter liberdade, paz, abundância, poder de escolha. Então, os livros, melhor dizendo, de Napoleão Hill, eles têm esse intuito de fazer você olhar para dentro. Tem um livro específico, talvez você já ouviu falar, e é um livro realmente que, no meu caso, foi uma grande virada de chave, chamado Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, Napoleão Hill conta que teve uma conversa com o diabo em um momento da vida dele, quando ele não tinha possibilidade de enxergar uma saída. Ele já tinha feito diversos estudos, já tinha conversado com centenas de homens que tiveram muito sucesso, outros tantos que tiveram fracasso. E embora ele soubesse a diferença, diferença de hábitos, de comportamento de um para o outro, ele ainda não tinha o segredo, ele ainda não tinha o acesso para descobrir essa verdadeira mudança. O que realmente faz com que o homem tenha sucesso? O que faz com que um ser humano, como eu e você, saímos do ritmo hipnótico? E para a gente traduzir um pouco aqui, o que é o ritmo hipnótico? É um modo condicionado, alienado de pensarmos. O nosso pensamento ele é, de certa forma, encapsulado em um modo contínuo, repetitivo de pensamento. O passado ele acaba sendo sempre sendo trazido para esse momento presente e repetido em suas ações, suas escolhas. E por que isso é um modo alienado? Porque isso é inconsciente. Como assim inconsciente? Quando acontece algo que você acredita ser a única opção. Você acredita talvez que seja a única opção, você está pensando nos problemas, nas preocupações do passado. Então a energia da sua mente, a energia do seu poder mental de pensamento está sempre sendo utilizado com coisas que, por exemplo, não podemos mudar. O passado, um fato que já aconteceu, assim como está utilizando para imaginar ou criar o medo sobre o futuro. E Napoleão Hill explica nesse livro que nessa conversa com o diabo foi um momento da vida dele onde ele conheceu o seu novo eu, o eu mais autêntico, aquele eu conectado na fé, na sabedoria divina, na inteligência da vida. E quando ele reconhece então que existe esse eu essencial, esse eu fundamental, esse eu mais profundo, ele
cria então essa narrativa da conversa dele com o diabo. E ele já diz no livro que o diabo, independente de qual visão você tem em mente do que é o diabo, ele deixa a seu critério, ele deixa aberto para você interpretar da forma que achar melhor. Mas ele explica que o diabo, ele tem 98% do controle das pessoas, 98% do controle da humanidade. E é algo muito assustador, é algo muito, digamos, de certa forma até parece irreal. Porque como assim? 98% das pessoas estão alienadas ao diabo, alienadas à energia negativa, alienadas a um modo condicionado de pensar. Então, podemos dizer aí que a palavra alienação também, ela parte de um significado, uma tradução que veio do inglês, que no inglês a palavra mais correta, ou melhor forma de explicar seria a deriva. Né? A palavra alienado saiu da palavra ficar à deriva. E ficar à deriva é o que? É um rumo, um barco à deriva, por exemplo, é um barco sem rumo, é você não ter um caminho certo, um caminho traçado. E por não ter um caminho certo, então não ter um caminho traçado, na visão de Napoleão Hill, a pessoa se aliena a qualquer tipo de pensamento, a qualquer vício, a qualquer dependência, a qualquer forma condicionada de pensar. É dessa forma que deixamos de utilizar nosso poder interior. E aí entra a chave da adversidade que eu trago para você hoje. A adversidade é uma das formas do ser humano descobrir esse poder interior. Eu até trouxe um pedaço bem específico sobre esse tema do livro de Napoleão Hill e eu quero ler na íntegra para você agora. Esse livro foi desenvolvido através de perguntas e respostas, onde Napoleão Hill conta que ele conversava com o diabo e fazia perguntas para que o diabo entregasse todo o segredo, por assim dizer, de como ele controla a humanidade. E aí, por Napoleão Hill descobrir que todos nós precisamos de um propósito definido para sair do ritmo hipnótico, e propósito definido aqui pode ser determinado assim, concluído como: você precisa ter um norte, ter um desejo mais autêntico do que você quer. A gente fala sempre aqui de liberdade, liberdade de consciência, liberdade do ser, liberdade de você ser quem você é. Então, se você já está nessa jornada de autoconhecimento, por exemplo, você busca a liberdade de alcançar uma paz, de sair de um medo, de uma insegurança que você está sentindo hoje, por exemplo. Então, é uma forma já é um propósito, já é um sentido, já é uma busca. Muitas pessoas acabam criando esse propósito definido sobre os bens materiais. Mas até mesmo Napoleão Hill que fala que o bem material, querer ter total controle sobre as coisas materiais, sobre as coisas transitórias desse mundo, é uma forma de alienação. É uma forma de você se ver alienado. E alienado você acredita que só tem essa saída. Ou seja, você acredita viamente em tudo que os seus pensamentos lhe mostram. Dessa forma a gente fica alienado, a gente fica... Uma outra palavra que podemos dizer a gente fica manipulado, né? A gente é manipulado por qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer fato externo que aconteça na nossa situação de vida. Então, em uma dessas conversas, Napoleão Hill pergunta o seguinte para o diabo: por favor, fique focado na adversidade. Se há possíveis benefícios a serem encontrados por meio da adversidade, nomeie-os. Então, o diabo responde para Napoleão Hill nessa conversa: a adversidade livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo. Ela desencoraja o egoísmo, provando que nenhum indivíduo pode ser bem-sucedido sem a cooperação de outros. A adversidade força o indivíduo a testar a sua força mental, física e espiritual. Portanto, ela traz o indivíduo face a face com suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-las. Veja só, a adversidade, ela é o desafio, ela é aquilo que lhe faz pensar. É aquilo que muitas vezes faz você parar e
colocar a sua atenção no aqui e agora, fazer uma reflexão. A diversidade faz isso. E isso não se chama também autoconsciência, que eu tanto estimulo e tanto oriento você aqui a fazer. A autoconsciência é você parar, e se não temos um desafio, muitas vezes a gente segue em um caminho reto, estamos subindo uma escada sem olhar para o lado, sem olhar para trás, e só lá em cima vamos perceber que ela estava encostada na parede errada. Então, é sobre fazer a autoconsciência também, sobre o que é sucesso, os valores que você tem, se realmente aquilo que você busca vai lhe trazer aquilo que você precisa. Continuando, a diversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos, por meio da meditação e do pensamento introspectivo. Isso regularmente leva à descoberta e ao uso do sexto sentido, por meio do qual a pessoa consegue comunicar-se com a inteligência infinita. Veja só, Napoleão Hill fala que se não tivermos a diversidade, não reconhecemos o poder da nossa própria mente. E principalmente, não vamos ter o uso desse sexto sentido, ou seja, de nos comunicar com uma inteligência, uma sabedoria que já está aí, com esse estado de plenitude, uma sabedoria de você agir com a fé, sem o medo dominar, porque o que essa alienação traz? Que Napoleão Hill cita. Quando estamos alienados a uma forma de pensar, na grande maioria das vezes, a gente não usa a nossa mente, a gente é usado por ela. E quando a gente é usado por ela, a gente é usado pelas crenças, pelos modos condicionados. De alguma forma a gente está o quê? Criando medo, que é as imagens mentais que a gente não quer, de forma inconsciente. Não é ninguém criando na sua mente, é você criando, mas de forma automática, de forma sem perceber. E esses modos de pensar nasceram, como o próprio Napoleão Hill já cita nesse livro também, da sua experiência que você teve com as pessoas que fizeram parte do seu crescimento, a escola, os doutrinadores, a própria religião. É citada também como um dos grandes bloqueios, o bloqueio de religiosidade, onde nos mantém condicionados a uma ideia fixa do que é Deus, do que é o céu, do que é o inferno, de quem somos principalmente também. Tudo isso condiciona a vivermos pensando apenas de um modo. A diversidade faz com que você reconheça que não precisa depender apenas da sua própria mente. Você não precisa depender apenas daquilo que a sua mente lhe mostra. E aí existe então essa conexão com algo superior, com a sua energia positiva, com algo que flui através de você. A diversidade quebra velhos hábitos de pensamento e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos. Por isso, ela pode servir para quebrar o ciclo do ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é o ritmo automático do pensar contínuo, e mudar o seu funcionamento de negativa para fins produtivos, positivos. Então, uma diversidade faz você, novamente, olhar para dentro e perceber que o grande poder está em seu comportamento, em seus hábitos. A gente geralmente não consegue ver algo, uma possibilidade, uma oportunidade diferente daquilo que somos. Pensa comigo, vamos fazer uma breve reflexão. Uma pessoa que está sempre vendo problemas e ela está sempre reclamando. Ela é uma pessoa que não se permite tentar algo novo. Então, qual que é a característica e o comportamento dessa pessoa? De recusar, de não querer sair do local conhecido, não querer se desfazer do que já é seu, por mais que às vezes é um sentimento, algo negativo, mas ela tem essa característica. É hábito dessa pessoa, ela está sempre negando, uma autorresponsabilidade. Não, eu não posso mudar, eu já estou certo aqui, eu já sei tudo o que eu preciso. Então essa pessoa ela não quer mudar. O que reflete essa ação? O que é essa ação de não querer mudar reflete no que a pessoa vê? A mente dela não vai deixar ela ver possibilidade. A mente dela não vai deixar ela ver novas oportunidades. Por quê? Porque o seu comportamento está dizendo o seguinte: eu não quero ver para não precisar me mover daqui.
desse local que já é conhecido para mim. Então, tudo que vemos é reflexo daquilo que somos, porque se eu estou sempre reclamando, significa que eu não estou trazendo autorresponsabilidade para mim. Se eu sou uma pessoa que tem o hábito de não ter autorresponsabilidade e trazer, de alguma forma, ser responsável, por assim dizer, daquilo que eu sinto e dizer assim, não é uma responsabilidade minha, eu vou mudar isso. Como consequência, as possibilidades podem estar na minha frente, as oportunidades podem estar logo aqui na minha frente. Eu não vou mover uma palha. E o pior é que eu não vou mover de forma inconsciente. Por quê? Porque é o modo da minha mente me proteger. Eu não quero um novo desafio. E quantos desses desafios, quantas dessas oportunidades a gente não vê hoje? Porque lá atrás tivemos experiências ruins, uma experiência, um trauma, e a nossa mente, como é uma ferramenta de autoproteção, ela faz o quê? Você não vai mais passar por essa experiência. Essa experiência de tentar algo novo e fracassar, por exemplo, lhe machucou muito no passado. Então, qual que é a forma de nos proteger que a mente tem? Não veja mais possibilidade. Coloque a culpa em outro, coloque a culpa em outra pessoa, coloque a culpa na sua realidade. Não veja essas possibilidades. E realmente a gente não vê. E é justamente porque a gente está totalmente dominado pela forma de pensar que criamos lá no passado. E justamente por isso, preciso da adversidade. Justamente por isso, a adversidade, ela carrega a semente de uma oportunidade, igual ou equivalente. Finalizar, pequeno trecho aqui que completa essa reflexão da adversidade. Segunda pergunta de Napoleão Hill para o diabo, desse quesito da adversidade. Qual o maior benefício que uma pessoa pode receber da adversidade? E, nessa conversa, o diabo responde: o maior benefício da adversidade é que ela pode, e geralmente o faz, forçar uma pessoa a mudar os seus hábitos de pensamento, quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico. Ou seja, em outras palavras, o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento e para construir hábitos que levam à realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa. E de alguma forma o fracasso é uma bênção quando ele força a depender menos das forças materiais, essa já é uma conclusão de Napoleão Hill, e mais das forças espirituais. Muitos seres humanos descobrem os seus outros eus, olha só, as forças que operam o poder do próprio pensamento, somente após alguma catástrofe, que os priva de liberdade total dos seus corpos físicos, por exemplo. Então aqui ele vai num caso bem extremo, A gente só é forçado a pensar quando realmente é parado, quando acontece uma adversidade. Então veja o poder que a adversidade tem. Talvez você hoje se perceba ou esteja se percebendo em um ritmo hipnótico de pensamento, que você já cria medo, ansiedade, insegurança. E Napoleão Hill aqui está explicando que isso é o modo como 98% das pessoas vivem. Napoleão Hill associa muito esse condicionamento, ele faz essa comparação, por assim dizer, e ele tira esses números baseado na própria riqueza material também. Então, existe algo muito libertador que Napoleão Hill explica, sim, mas existe também a parte que ele foca realmente para trazer a atenção das pessoas que buscam abundância, prosperidade. Porque se 98% das pessoas estão alienadas ao modo automático, ritmo hipnótico de pensar, significa que apenas 2% têm liberdade de pensamento. Significa que 2% são aquelas que vivem uma nova experiência, vivem uma nova vida ou se permitem fazer novas escolhas. Por quê? Porque não dependem desse ritmo hipnótico do pensar. Esse ritmo hipnótico é mantido através da noção que você tem sobre quem você é. É por isso que Napoleão Hill fala que somente com a adversidade, na maior parte das vezes, somente a adversidade vai nos conduzir a conhecer o nosso verdadeiro eu. O eu espiritual, o eu conectado à fé, à abundância da vida, conectado a esse poder de escolha. Então, está aí um grande passo, uma grande possibilidade de você olhar hoje para as suas adversidades e ver que são realmente bênçãos quando essa adversidade
é utilizada com sabedoria. Quando você para e reflete sobre a vida. Quando você para e reflete, poxa, não é eu que estou errado. É as minhas lentes que eu estou observando a realidade. Eu preciso me perdoar, eu não estou errado. O que muitas pessoas interpretam de quando a gente diz assim, você precisa mudar, você pode mudar, é que o próprio olhar da mente de protegê-la, como a gente falou agora há pouco, faz com que ela crie pensamentos de vitimismo. Então você não está criando, a sua mente está criando de forma automática pensamentos de vitimismo, dizer assim, eu não posso mudar, eu sempre fui assim, ou eu não estou errado, o outro que está. Mas para quê? Para se vitimizar, ao invés de você encontrar um caminho, dar um passo do lado, desviar um pouquinho do problema e encontrar a solução. E realmente utilizar aí essas adversidades como forma de encontrar um poder interior que todos nós pertencemos. Acho que a adversidade muitas vezes é o caminho para pararmos, refletirmos e seguirmos a nossa jornada de autoconstrução, de autoconhecimento, de clareza, de paz e abundância. Eu honro e agradeço a presença de todos. Vamos fazer uma excelente semana, excelente segunda-feira. Foque no seu poder de transpor essas adversidades e não se prenda a um problema que a sua mente lhe mostra nesse exato momento. Nunca esqueça da frase, se você acredita que o problema está lá fora, de como você se sente, de como você está, esse pensamento é o problema. Trocar esse modo automático de pensar é a chave. Napoleão Hill aqui traz de certa maneira, um caminho aí para trilharmos, utilizando as adversidades como uma semente para uma nova oportunidade. Então, tudo que lhe faz refletir sobre a vida, sobre quem você é, sobre as suas escolhas, sobre o seu modo de pensar, nos traz uma liberdade. E aí podemos utilizar o ritmo hipnótico do pensar, por assim dizer, né? O modo já automático de perceber a vida a nosso favor. Porque se a nossa atenção não está naquilo que está sugando a nossa energia, está naquilo que nos gera energia. E utilizamos a nossa energia, então, com sabedoria. Amanhã eu quero falar mais sobre esse modo condicionado, mas tratando agora de como a gente realmente utiliza a nossa energia de forma positiva, para nós elevarmos nossa frequência a cada vez mais conectarmos ao nosso verdadeiro eu, a nossa transformação.